Estimados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este santuário. A nossa liturgia de hoje lembra-nos que a oração frequente, na escuta atenta da palavra de Deus, deve ocupar um lugar prioritário na nossa vida diária. Uma saudação também toda especial ao movimento da Mensagem de Fátima na sua peregrinação nacional. E a todos vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação social. Preside a esta celebração o senhor José Ornelas, bispo desta diocese de Leiria Fátima. E voltados para a imagem de Nossa Senhora, iniciemos a nossa celebração cantando com alegria. Oito grupos de Portugal, um da Irlanda, 2 da Itália e um do Reino Unido. As leituras desse domingo convidam-nos a refletir o tema da hospitalidade e do acolhimento. Sugere, sobretudo, que a existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas propostas, e que a ação tem a partir de um verdadeiro encontro com Jesus e a escuta da sua palavra. É isso que permite encontrar o sentido da nossa ação e da nossa missão. Acolhemos o convite para irmos à casa do Senhor cantando com alegria.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. E col tuo spirito. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To all beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Drogi pelgrime Polse, Pan z vami. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente este mistério da fé, a nossa Eucaristia, que hoje tem como intenção especial unirmos-nos ao movimento da mensagem de Fátima, que faz presente esta visita de Maria ao mundo aqui neste lugar de Fátima, da Cova da Iria. Reconheçamos aquilo que Maria nos pede, reconheçamos que temos um coração onde Deus nos quer visitar e nos quer falar. Por isso, reconheçamos as nossas culpas e peçamos o perdão de Deus e a força transformadora do seu Espírito. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abrão junto do carvalho de Mambré. Abrão estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da sua tenda e correu ao seu encontro. Prostrou-se por terra e disse: Meu Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água para que possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou buscar um bocado de pão para restaurares as forças, antes de continuares o vosso caminho. Pois não foi em vão que passastes diante da casa do vosso servo. Eles responderam: Faz como dissestes. Abrão apressou-se a ir à tenda onde estava Sara e disse-lhe: Toma depressa 3 medidas de flor da farinha, amassa e coze uns pães no borralho. Abrão correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom, e entregou-o a um servo, que se apressou a prepará-lo. Trouxe manteiga e leite, e o vitelo já pronto, e colocou-o diante deles. E, enquanto comiam, ficou de pé junto deles, debaixo da árvore. Depois eles disseram-lhe: Onde está Sara, tua esposa? Abrão respondeu: Está ali na tenda. E um deles disse: Passarei novamente pela tua casa daqui a 1 ano. E então Sara, tua esposa, terá um filho. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos e dominações, principados e potestades, por ele e para ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Em tudo ele tem o primeiro lugar. Aprova Deus que nele residisse toda a plenitude e por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo sangue da sua cruz, com todas as criaturas na terra e nos céus. Palavra do Senhor. Caríssimos irmãos, o Evangelho será proclamado em português, italiano e inglês. Com alegria o aclamemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Entreveio e então disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha ajudar-me.
O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. In quel tempo Marta era disposta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella abbia lasciato sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Martha, burdened with much serving, came to Jesus and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need for only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangeliário será levado até o presidente da celebração para que o beije e abençoe a todos. A liturgia deste domingo traz-nos uma mensagem muito linda e fundamental para entendermos a nossa fé, para entendermos a presença de Deus na nossa vida e o convite que Ele nos faz na transformação deste mundo, com uma nova perspectiva de pessoa humana que se encontra no Senhor Jesus, mas que vem anunciada desde toda a Bíblia como o relacionamento de Deus para com a humanidade. Já nos primeiros textos da criação, que não são relatos históricos, mas são a expressão daquilo que o mundo é para nós e que nós, neste mundo, somos para Deus e Deus para nós. E faz-nos entender que Deus, pelo cair da tarde, isto é, depois daquele labor do dia todo que nós fazemos, que Deus vem ao encontro do homem. E diz que costumava passar pela brisa da tarde, costumava passar pelo jardim para vir ao encontro do homem.
essa ligação de Deus com a sua criação e particularmente com a humanidade, está sempre presente. A escolha de Abraão para dar origem a um povo novo, que seja a revelação de uma presença efetiva e constante de Deus na história, é o exemplo fundamental das raízes da nossa fé, que vem do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus, mas que tem as suas raízes em Abraão. E este Abraão não é por a sua grande grandeza dele próprio que é o nosso pai na fé, mas é pelo chamamento que Deus lhe dirige. Deixa a tua terra, vai para a terra que eu te indicar. Mas Abraão, por si só, era já velho, com a sua mulher Sara, e não tinham filhos. Isto é, este projeto de Deus para a humanidade não é feito só das relações entre pessoas. Não é só pelo casamento e por deste casal abençoado por Deus, mas é força de Deus. E esta é a primeira noção que nós temos. É muito importante tudo aquilo que nós somos, que somos uns para com os outros. Mas a fecundidade de um casal, a fecundidade da humanidade e a sua capacidade de se acolher como filhos e filhas, irmãos e irmãs, é algo que não pode ser simplesmente deixado ao bom ou ao mau humor de cada um e de cada uma de nós. Mas é um projeto de Deus e Deus é que torna possível. É isso que transparece deste Abraão, que até foi obediente a Deus, que veio, que se pôs a caminho, mas que não tem futuro por si só, e é isso que nos diz a esterilidade deste casal. Mas Deus vem e Abraão mostra de novo a sua predisposição natural para acolher Deus que chega. Ele não sabe o que é Deus. Ele sabe só que são estrangeiros, que passam à frente dele. E segundo a cultura humanista desta gente, quem passa à frente da minha casa é para ser acolhido. Não é simplesmente alguém que passou, mas é alguém que tem de ter comigo uma relação e eu com ele. O mundo não é feito de desconhecidos simplesmente. Tem de ser feito desta capacidade de acolher aquele que passa, aquele que é desconhecido, aquele que precisa de um copo d'água na imensidão do deserto. É dessa predisposição natural que Abraão tem o bom senso de acolher o Deus que está na origem de todas as coisas. E é esse Senhor que dá futuro àquilo que Abraão precisa. Por outro lado, o que isto nos diz é que a primeira coisa é que é Deus que toma a iniciativa de vir ao encontro de Abraão. Abraão tantas vezes duvidou, mas Deus vai-lhe repetindo sempre a bênção e a certeza de que é Ele quem dirige os caminhos da sua vida. Esta é a nossa primeira mensagem de hoje. Deus não nos deixa sozinhos. Deus vem sempre ao encontro da humanidade. Deus é um Deus que tem saudades do ser humano e da humanidade, que tem amor e por isso nunca os deixa sozinhos. Isso é a primeira noção que nós temos e aquela que nos é dada hoje, que é dada particularmente pelo Senhor Jesus no Evangelho que encontramos. De novo encontramos uma família cujo irmão, o irmão mais velho desta família, Jesus tinha-o trazido de novo à vida porque estava morto. De novo a mesma expressão daquilo que nos diz a nossa fé. Mesmo as coisas mais nobres nossas seriam curtas se Deus não estiver na nossa vida. Se Deus não for aquele que dá consistência e imprime futuro. E nós podemos, nesta casa, há duas irmãs que se afanam para que o Senhor seja bem recebido.
Nós, a humanidade, temos esse bem semeado no nosso coração. Mas é preciso dar qualidade a essas relações dentro da família e mesmo ao acolhimento que nós fazemos. E Marta anda muito atarefada e Jesus reconhece esse afã, essa preocupação de servir bem. Mas a outra irmã, que estava sentada aos pés de Jesus como discípula a escutar a sua palavra, não é que Jesus faz a alternativa entre uma e outra. Só que também o que ele não aceita é também que Marta venha diz que ela é que entra dentro do meu estilo. E Jesus diz, não, tu tens de entrar dentro do estilo de Marta antes de mais. É bom acolher o mestre em tua casa, é bom preparar uma refeição que vai selar e exprimir essa presença e acolhimento do Senhor. Mas é fundamental, antes de mais, que tu te ponhas à escuta do teu hóspede e daquele que te visita, daqueles que passam, e que não seja simplesmente um serviço de coisas, mas sejas tu própria que te pões à escuta daquele que há de vir. Isto para as nossas famílias e para a humanidade é fundamental. Nós somos chamados a ser estas pessoas que acolhem, como Abraão, como Marta e Maria, mas que têm de dar sentido humano, têm de dar o coração e não simplesmente coisas. O irmão e a irmã que se senta ao meu lado na igreja não é simplesmente um hóspede desconhecido, mas tem de se tornar e de ser acolhido. O irmão e a irmã que habitam este mundo não podem ser simplesmente estrangeiros. Têm de ser aqueles que partilham a vida conosco. Neste momento onde nós vivemos na humanidade inteira, particularmente aqui na Europa, com a chegada de tantos refugiados de tanto género, perseguidos nos seus países, à procura de vida melhor, fugindo da guerra, como particularmente os refugiados da Ucrânia neste momento, mamães que vêm com os seus filhos para defendê-los da violência da guerra. Eles precisam de um teto, eles precisam de alimento, mas precisam mais de entender que em qualquer parte do mundo se pode encontrar um coração acolhedor. E assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu na vida desta família de Betânia, assim também acontece conosco. Não é verdade que os nossos imigrantes que saíram daqui à procura de vida melhor foram dar uma colaboração determinante nos países por onde foram e os ajudaram a construir o mundo destes países? Estas pessoas que chegam têm de fazer parte do nosso futuro, mas para isso têm antes de mais de ser acolhidas como irmãos e irmãs. É essa a mensagem que hoje nos traz também Fátima. Fátima representa uma visita de Deus através do carinho da sua mãe. A mãe habituada a recebê-lo a ele, a acarinhá-lo, quando era criança, quando precisava de tudo aquilo que uma criança precisa dos seus pais. Maria é a Senhora a ensinar a Igreja a ser mãe, a acarinhar as fragilidades, a acarinhar aqueles que sofrem, habituada a enxugar lágrimas, habituada a percorrer caminhos para ir ao encontro de Isabel, para ir quando Jesus está a ser contestado, para acolher também aqueles que estão na maior angústia e na proximidade de partir para o Pai. Ela acompanhou Jesus junto da cruz, porque comungou com ele o seu desejo de dar a vida para a salvação do mundo. É esse tipo de acolhimento que Maria hoje nos revela e nos traz para um mundo de mobilidade, para um mundo que se quer desglobalizado. O Papa João Paulo II dizia que é preciso dar coração a esta globalização. Neste momento, tudo isso parece posto em causa, com nacionalismos, com desejos de humilhação do outro e de domínio do outro,
com esta guerra insana na Ucrânia, é preciso trazer o carinho de Maria, o projeto de Deus para uma humanidade que sabe acolher, que sabe partilhar, que sabe integrar na sua vida, no seu futuro, aqueles que chegam. Que o Senhor nos dê este coração da Mãe Maria, este coração do Senhor Jesus que visita, transforma e desafia as nossas famílias, o nosso país e os países do mundo a sermos verdadeiramente acolhedores, para acolher o projeto de Deus no meio de nós e para fazer dele semente de um mundo mais humano, mais fraterno e em paz. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, como Maria, irmã de Lázaro, sentada aos pés de Jesus, instruídos pelo que aprendemos, façamos subir ao céu as nossas súplicas, dizendo, confiantes, Senhor, para que nas dioceses e paróquias de todo o mundo os anunciadores do Evangelho deixem Cristo falar nas suas palavras. Oremos. Para que sejam vencidas em toda a parte a ignorância, a discriminação e as desigualdades, e se fortaleça a cultura, a concórdia e a amizade. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas
do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Para que os homens saibam acolher como Abraão os que vêm até eles com fome e sede e acreditem que o Senhor se esconde em cada pobre. Oremos. Para que Deus proteja os que viajam, reconduza ao seu lar os imigrantes, alivie os sofrimentos dos enfermos e salve os moribundos. Oremos. Para que o Espírito Santo nos faça compreender o que é completar em nós próprios o que falta à paixão de Jesus Cristo. Oremos. Concedei, Senhor, a cada ser humano a graça de vos servir nos mais pobres e fazei que os cristãos do mundo inteiro, à semelhança de Maria, irmã de Marta, saibam escutar a palavra de Jesus, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
Oremos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito a Deus, nosso Pai do céu Todo-Poderoso. Receba o Senhor Deus este sacrifício, a glória do Senhor, o nosso bem e da Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós para salvar como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice,
De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É pelo Espírito do Senhor que nós, como irmãos e irmãs, podemos chamar a Deus de nosso Pai. Rezemos, pois, juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a dirigir ao Pai do céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo, Deus. Felizes aqueles que o Senhor reúne à volta da sua mesa como filhos e filhas e alimenta com o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Caros irmãos, comungar o corpo do Senhor é penhor de salvação. Deus, na sua infinita bondade, deu-nos o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aproximemo-nos, pois, com devoção e comamos deste pão descido do céu. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunhão se distribuirá solamente em la mano.
Porém, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor parte, da qual não lhe será retirada. Qual é essa parte, ou a porção que fez com que Maria fosse a mais sábia na sua escolha? Sem dúvida, a de receber Jesus como mestre e não como hóspede. Como hóspede, a atitude de Marta estaria plenamente justificada e poderia ser absolutamente aplaudida, pois ele merece o melhor dos manjares. Mas recebê-lo como mestre significa, antes de tudo, ouvi-lo como palavra de vida, escutá-lo para aprender e realizar uma existência em plenitude da verdade. É se tornar discípula e não simples hospedeira. E nesse ponto Maria estava com a força da razão que proporciona a verdade. Escutar Jesus como mestre é o primeiro e principal dever de todo aquele que quer se tornar seu discípulo. Cantemos juntos: Senhor, eu creio que sois Cristo.
Caros irmãos, tomemos em atenção a sugestiva imagem de um Deus que irrompe repentinamente a vida do homem, que aceita entrar na sua tenda ou na sua casa e sentar-se à sua mesa, constituindo-se em comunidade com Ele. Em silêncio, demos graças ao Senhor por essa comunhão com Ele. Pelo dom da sua palavra, por fazer morada em nosso coração. Cantemos juntos. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Caríssimos irmãos, peço a vossa atenção para os avisos do santuário. No próximo domingo, dia 24, é o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, e teremos a missa às 11 horas no altar do recinto e a consagração dos avós. A consagração, a oração de consagração dos avós ocorrerá em todas as missas oficiais do santuário. Do dia 22 ao 24, a Escola do Santuário propõe o retiro espiritual com o tema Submergidos no Ser Imenso de Deus. Abrir a vida ao dom da graça. O encontro decorrerá na casa de Nossa Senhora do Carmo. Diariamente, às 21h30, temos o Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutro lugar do recinto. O presidente da celebração, com a bênção final,
faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Antes de dar a bênção final, gostaria de, mais uma vez, saudar a todos os peregrinos aqui presentes neste domingo. Queria saudar uma pessoa especial, naturalmente o Dom António Marto, que nos acompanha e que nos dá sempre, com a sua presença, nos faz sentir a Igreja que vem e que continua presente sempre que possível na nossa vida. Vorrei salutare anche Monsignor Guglielmo, che vem da Sicilia con i suoi seminaristi, che il Signore la benedica e la sua Chiesa. Queria também, simplesmente aos mais novos, os mais pequeninos, deixar esta saudação de Nossa Senhora. Ela é a mãe querida que gosta de nós, que nos toma consigo, como os nossos papás nos tomam nos braços, assim faz a nossa Mãe do Céu. Ela sempre nos acolhe, também quando estamos tristes, também quando temos dificuldades. E essa é a gratidão que nós levamos para nos acolhermos também uns aos outros. E neste acolhimento, hoje, de um modo especial, quero recordar os nossos bombeiros, a nossa proteção civil e todos aqueles que estão empenhados no combate aos incêndios, particularmente a família, o piloto que faleceu, dando a vida para que outros pudessem viver, a sua família, a quem apresento também os meus sentimentos, a promessa da nossa oração e pedindo a Deus que o acolha na sua presença e que dê força a todos aqueles que sofrem por causa dos incêndios, não só aqui em Portugal, mas particularmente no sul da Europa toda, se encontra a braços com este problema. Que a Mãe do Céu nos ajude também a ser acolhedores daqueles que estão a trabalhar para que possamos viver melhor. E para isso vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.